Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais esta aula de filosofia. Hoje, nossa aula de número 60, da aula do terceiro ano, da terceira série. Hoje, nós vamos aprender sobre Nietzsche e o nascimento da tragédia, a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, retorna lá, né? Veja essa aula porque ela é muito importante para compreender a aula de hoje. Os objetivos da nossa aula, então, são definir os conceitos de apolíneo e dionisíaco em Nietzsche e apresentar a ideia de renascimento do trágico deste filósofo e também praticar assuntos recorrentes no Enem. Então, na aula anterior, a gente já viu um pouquinho ali sobre Nietzsche e o nascimento da tragédia. A gente viu que o Nietzsche era um filólogo e que ele vai se aproximando aos poucos da filosofia de Schopenhauer e assim ele se apaixona pela filosofia, de uma maneira geral. Nietzsche ele destacou a arte na primeira parte de seu pensamento, né? Ele valorizou bastante a arte, a música, a poesia. E nós começamos a estudar um pouco sobre os conceitos de apolíneo e dionisíaco naquela aula. Então aqui temos um primeiro exercício para ver se você se lembra do que a gente combinou ali sobre o apolíneo e o dionisíaco. São atributos do impulso artístico dionisíaco. Analise as alternativas e nós voltamos já com a solução. Se você marcou a alternativa A, você acertou. O dionisíaco, ele representa a festa, o vinho, o prazer, o êxtase, a loucura, a desordem, a música, a embriaguez e a unificação. Tudo aquilo que, durante muito tempo, a arte classicista não considerou como arte a ser imitada dos gregos, né? Os classicistas, eles se preocupavam mais com essa característica ali da arte apolínea, que é a luz, a razão, a harmonia, beleza, justa medida, serenidade, esplendor dos sonhos e a individuação. E, então, retornando aqui com Apolíneo e o dionisíaco, né? Eles são forças artísticas antagônicas da natureza. Apolo é o deus que representa a razão, a harmonia, a ordem, a serenidade, a beleza, a luz, a imagem e o sonho. Ele é uma divindade solar, ele carrega o sol em sua carruagem, Apolo. E Dionísio, ele representa certos atributos que são atributos da irracionalidade e não da racionalidade. Enquanto Apolo representa a racionalidade, Dionísio representa prazer, dor, festa, vinho, excesso, música. Então ele sai daquele ideal de justa medida lá que é muito famoso e muito estudado da ética grega. O apolíneo e o dionisíaco são conceitos que se baseiam na divisão entre vontade e representação de Schopenhauer. Para Schopenhauer, a vontade é a essência de tudo que existe. Essa vontade é irracional, ela é uma força que está por trás de todas as coisas que existem na natureza. E a representação é a manifestação dessa vontade. Tudo que existe no mundo são representações de uma mesma coisa. São diferentes manifestações de uma mesma coisa. Então aqui nós temos as famosas categorias metafísicas de essência e aparência. E essas categorias influenciaram muito o pensamento de Nietzsche nessa fase. Com base nessas categorias de essência e aparência, Nietzsche vai formular os conceitos de Apolo, de apolíneo e dionisíaco. O apolíneo, então, né, Apolo representa a razão, a harmonia, a ordem, a serenidade, a beleza, a luz, imagem e sonho. E aqui nós temos esta obra de arte aqui que se chama O Retorno de Netuno, de John Singleton Copley, em 1754. E nessa obra nós temos a ideia do governo, né? Netuno é o deus que governa os mares. Então, ele representa o poder, a ordem, a razão, ele estabelece a harmonia através desse poder. É isso que todos os deuses olímpicos, os deuses olimpianos, representam de acordo com Nietzsche. Eles representam racionalidade, organização e harmonia. E são todos atributos do impulso apolíneo. Aqui temos mais uma
uma pequena atividade para você fazer, para ver se vocês estão bem afiados. A poesia épica é mais, aí você completa, se comparada à lírica. Analise as alternativas e voltamos já com a solução. Então, pessoal, retornando aqui e recordando, né, da aula em que nós estudamos sobre classicismo e romantismo, que nós vimos um pouco sobre a poesia épica e a poesia lírica, qual que seria a principal característica da poesia épica? Se você marcou que a poesia épica ela é mais objetiva e mais desinteressada em relação à poesia lírica, você acertou em cheio, né? Porque a poesia épica é um olhar contemplativo, é um olhar que não tenta se exceder nos sentimentos. Ele tenta olhar as representações como meras imagens e se concentrar na beleza dessas imagens heróicas de feitos grandiosos. Então, é essa poesia épica que fala sobre os deuses olímpicos, muitas vezes, né? E agora um pouco sobre a arte grega apolínea. De acordo com Nietzsche, os gregos, antes de sua era de ouro, eles sofreram além da conta. Então, antes de chegar àquela fase de riqueza cultural entre o século VII, VI e V a.C., eles sofreram além da conta, diz o Nietzsche, lá no passado deles. Eles tiveram profundas experiências do horror e, para se protegerem dessas forças hostis à vida que os ameaçavam, eles criaram então as figuras magníficas dos deuses olímpicos. Então, para Nietzsche, os deuses olímpicos são uma barreira protetora que os gregos colocaram entre eles e o horror da existência. Né? Por isso que os deuses olímpicos são tão esplendorosos, tão cheios de glória, né? E de poder na representação que os gregos colocam. Representam a beleza. Né? O Nietzsche vai dizer que o amor à beleza que os gregos tinham, ele é resultado das visões mais pavorosas. Então, existe uma relação fundamental entre beleza e horror, de acordo com Nietzsche. Para que a beleza seja valorizada, é necessário antes o horror. E o Nietzsche vai dizer também que foi esse amor à beleza, né, que levou ao estabelecimento da cultura homérica, ali através da poesia de Homero, que é uma poesia épica, mais objetiva, mais contemplativa, que se baseia muito mais naquele sentimento de beleza. E o Nietzsche, então, vai afirmar com tudo isso que existe um pessimismo na base da cultura helênica. Né? Na raiz de toda a cultura helênica existe essa experiência do horror e da dor. Então aqui tem um breve trecho ali de O Nascimento da Tragédia. O Nietzsche escreve que o grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir. Para que lhe fosse possível de algum modo viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplendente criação onírica dos deuses olímpicos. Criação onírica, ou seja, criação dos sonhos. Onírica é tudo aquilo que tem a ver com os sonhos. Então, os deuses olímpicos são como se fossem o sonho coletivo dos gregos. Né? E esse sonho apareceu através dessa experiência da dor, do sofrimento. Então, os gregos colocaram os deuses olímpicos como uma barreira protetora. Já o dionisíaco, né, ele se explicita ali pelo prazer, pela dor, a festa, o vinho, o excesso e a música. Então aqui tem essa pintura aqui de Rosina Becker do Valle, que é uma brasileira. Ela pintou esse quadro ali por volta de 1956. E o nome da pintura é Carnaval. Carnaval, ele representa muito bem um fenômeno dionisíaco. O Nietzsche vai dizer que é por influência de Dioniso que surgem essas manifestações de festa, de excesso, em que as pessoas querem aproveitar ao máximo. Né? É através dessa influência de Dionísio, que fala de prazer, de festa, é o deus da embriaguez, é o deus do vinho. E o Nietzsche vai falar sobre a arte grega dionisíaca, sobre o efeito dionisíaco. Né? Agora, o escravo é homem livre.
agora se rompem todas as rígidas e hostis delimitações que a necessidade e a arbitrariedade ou a moda imprudente estabeleceram entre os homens. Então, através do dionisíaco, as pessoas se libertam disso que é a civilização, de acordo com o pensamento de Nietzsche. Então, Apolo, ele é o deus que afirma, que estabelece a ordem, que estabelece os governos, os estados, que estabelece as leis até mesmo. E o dionisíaco é aquele impulso que rompe com as leis. O dionisíaco se insinuava nas festas do excesso, oriundas do Oriente, ocasionando o fortalecimento da arte apolínea, lá entre os gregos antigos. Então eram manifestações, eram festejos em que as pessoas se excediam, elas tentavam aproveitar ao máximo dos prazeres. E nesses festejos, então, era uma certa contradição com essa cultura homérica dos gregos, que levou essa cultura homérica da poesia épica, do impulso apolíneo, a se fortalecer cada vez mais para tentar suprimir essas manifestações dionisíacas. E o Nietzsche vai dizer que no século VII a.C., a poesia lírica, que é a poesia sentimental, por assim dizer, de Arquíloco, era outra manifestação do dionisíaco, que já ia dando as suas caras ali no ambiente grego. E dos rituais musicais e estáticos em honra a Dionísio, surgem o coro, o drama, que originam a tragédia. Então, nesses rituais estáticos, o que é estar em êxtase? Êxtase é uma palavra composta por ex, que significa fora, e stasis, que significa estar. Então, êxtase é estar fora de si. Então, nesses rituais em honra a Dionísio, em que era celebrado o sofrimento do deus Dionísio e a morte do deus Dionísio, o coro, que era essa estrutura que essencial da tragédia, começa a aparecer ali, eles faziam cantos em honra a Dionísio, e é desses cantos, dessas festas de excesso, que vai nascer a tragédia, de acordo com Nietzsche. Os ditirambos eram canções entoadas a Dionísio por um coro que representava os sátiros do deus. Revivia-se, então, o sofrimento de Dionísio. A tragédia é, segundo Nietzsche, o miraculoso ato da vontade helênica, ou seja, da vontade dos gregos, em que o apolíneo e o dionisíaco apareceram dispostos lado a lado. Então, essa ideia se encontra lá em O Nascimento da Tragédia, por isso NT ali. Na tragédia, o espectador ele reencontra o uno primordial, que é aquela essência de que Schopenhauer já falava, a vontade. O Nietzsche vai trazer essa filosofia do Schopenhauer ali para O Nascimento da Tragédia. E Nietzsche vai então dizer que é por influência da música que o espectador se sente uno com todas as coisas. Ele se reconhece como eterno sofredor. É lá naqueles coros em honra a Dionísio que essa parte musical da tragédia vai encontrar a cultura apolínea e vai gerar a arte trágica. Mas pela influência da beleza apolínea ali no trágico, o indivíduo que está vendo a tragédia, ele é protegido do impulso destrutivo que está na unificação, nessa característica de unificação que tem ali no dionisíaco. E então, através da beleza apolínea, você não precisaria negar a existência individual. Você conseguiria, mesmo assim, se afirmar enquanto indivíduo, através da experiência trágica. A tragédia, então, é um tônico que conduz à afirmação da vida pela vivência artística do prazer e da dor. Você tem essa experiência de prazer e dor, de unidade com todas as coisas através do dionisíaco, mas ao mesmo tempo você se firma na afirmação da tua existência individual pelas imagens, que são representadas ali na tragédia por influência do impulso apolíneo. Então, a tragédia ela é uma combinação entre imagem e música. Essa combinação perfeita faz com que você tenha mais vontade de viver, por assim dizer. O herói trágico, ele sofre demais, de acordo com Nietzsche, mas suporta tudo enquanto vive. E nós nos reconhecemos como esse herói trágico, lá Prometeu, Édipo, Antígona, nós nos reconhecemos nessas personagens por influência do impulso dionisíaco, que estabelece a unidade entre todas as coisas. Só que nós vemos lá na tragédia que enquanto o herói trágico vive, ele suporta todas essas dores. O prazer do dionisíaco no trágico está,
Analise as alternativas e voltamos já com a correção. O prazer do dionisíaco no trágico está. Se você marcou a alternativa B, muito bem, você acertou. O prazer do dionisíaco tem a ver com o sentimento de unidade com todas as coisas que o impulso dionisíaco nos proporciona. Então a música é isso. Quando você escuta uma música, por isso que o Nietzsche gostava tanto de música e valorizou tanto a música na primeira etapa do seu pensamento, naquela relação ali que ele tinha com o Richard Wagner. Quando você escuta uma música, você se sente uno com todas as coisas. A música é um poder libertador. Agora temos um trecho de Antígona, para a gente ver bem essa questão do sofrimento ali na tragédia. Antígona é uma tragédia escrita por Sófocles, que é a última parte da trilogia tebana. Então tem Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que é o fechamento da tragédia. Antígona é a filha irmã de Édipo. E no porvir, tal como no passado, a lei para os mortais será mantida. Nada haverá de realmente grande em suas vidas, sem desgraças juntas. É um conforto para muitos homens a instável esperança. Para outros, é uma ilusão de seus desejos frívolos, insinuando-se junto aos ingênuos, até que aos pés lhes chegue o fogo ardente. Escrito por Sófocles, né? Então, aqui fala sobre a impossibilidade do ser humano fugir do sofrimento. A vida é uma experiência de sofrimento. E o trágico, ele consegue transformar esse sofrimento, através da estética, em algo suportável. Você se reconhece com os heróis trágicos e quer encarar o sofrimento como um herói trágico. Porque, apesar da vida ser doída, ela é muito bela de se ver. Bela através do impulso apolíneo. E doída e prazerosa através do impulso dionisíaco. Então, o Nietzsche vai também falar sobre um certo prazer na dor que existe na tragédia. Vale a pena conferir depois o nascimento da tragédia. O efeito do trágico, então. A tragédia deu força à cultura grega ao elaborar o sofrimento como parte essencial da vida. Então, o trágico nos coloca que nós não devemos temer o sofrimento, mas sim suportá-lo e superá-lo. É assim que Nietzsche interpreta a tragédia. E se a vida é cheia de dor, ainda assim ela é bonita e valiosa na perspectiva de Nietzsche. Então é justamente pela tragédia que os gregos conseguiram chegar ao que eles chegaram, aquela cultura rica, esplendorosa e produtiva na visão nietzschiana. Porque eles foram trágicos, eles conseguiram afirmar a sua existência, conseguiram constituir a sua cultura. Agora temos um momento Enem aqui. Analise bem essas questões aqui, essa questão, e nós voltamos já com a correção.
Então, vamos fazer a leitura desse exercício da Universidade Estadual do Ceará. A filósofa brasileira Rosa Dias diz o seguinte sobre a filosofia da arte de Nietzsche. O ponto mais importante da estética nietzschiana, do seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, é o desenvolvimento dos aspectos apolíneo e dionisíaco na arte grega, considerados como impulsos antagônicos, como duas faculdades fundamentais do homem. A imaginação figurativa, que produz as artes da imagem, a escultura, a pintura, a parte da poesia, e a potência emocional, que encontra sua voz na linguagem musical, que é o dionisíaco, né? Cada um desses impulsos manifesta-se na vida humana por meio de dois estados fisiológicos, o sonho e a embriaguez, que se opõem como o apolíneo e o dionisíaco. O sonho e a embriaguez são condições necessárias para que a arte se produza. Por isso, o artista, sem entrar em um desses estados, não pode criar, diz a filósofa Dias, né? Com base na citação acima, é correto afirmar que... O que você marcou? Se você marcou a alternativa C, ambos os impulsos se manifestam artisticamente, o apolíneo nas formas plásticas da visão, nos sonhos e na poesia escrita, e o dionisíaco na embriaguez em que repousa a música, você acertou. Meus parabéns. Então, o desaparecimento do trágico. Como que a tragédia, então, que levou os gregos a atingirem todo aquele potencial, fez com que... O que levou essa tragédia a desaparecer e fez com que a cultura helênica se perdesse também junto com isso? O Nietzsche vai dizer que a força que arruinou a tragédia foi Sócrates. Foi Sócrates que acabou com a tragédia, né? Foi o impulso do conhecimento socrático que combateu os elementos irracionais do trágico, ou seja, a parte dionisíaca, que é a parte da irracionalidade, né? Já nas obras de Eurípides. Eurípides, o poeta grego, último dos trágicos, né? Ele teve muita influência dessa dialética socrática e com base nessa crítica que ele fez aos trágicos anteriores, ele deformou a tragédia, de acordo com Nietzsche. Sócrates, para Nietzsche, representava a força excessiva da lógica e da ciência, que são perniciosas, que são prejudiciais à vida coletiva e individual. Então, o Nietzsche vai fazer uma crítica a Sócrates e à cultura socrática que se estabelece a partir de Sócrates, que vai chegar até a modernidade na ciência moderna. Diz o Nietzsche, a dialética otimista, com o chicote de seus silogismos, expulsa a música da tragédia. Quer dizer, destrói a essência da tragédia, essência que cabe interpretar unicamente como manifestação e configuração de estados dionisíacos, como simbolização visível da música, como o mundo onírico de uma embriaguez dionisíaca. O que o Sócrates ajudou a fazer em sua época foi expulsar a música da tragédia, porque a música trazia a irracionalidade e a dialética socrática combateu a todo custo a irracionalidade. Então, a racionalidade, a dor, o sofrimento, o prazer não estavam mais sendo representadas na arte. Isso levou a uma transformação cultural na Grécia Antiga, que na visão do Nietzsche foi uma decadência. E o Nietzsche espera, então, um renascimento do trágico na modernidade. Apesar da cultura moderna, que é influenciada por Sócrates, estar dominada pelo socratismo, existem indícios de uma transformação dessa cultura. As filosofias de Kant e Schopenhauer recriaram o pensamento trágico. Kant, quando mostrou os limites do conhecimento, quebrou aquele otimismo socrático que julgava que o ser humano podia conhecer tudo e resolver todos os problemas da vida. E Schopenhauer, ele enfatizou essa essência de todas as coisas, que é a vontade irracional, cega, e que é a vontade que sofre, né, que tem dor e prazer. E o Nietzsche, então, ele acredita que a música alemã é outro sinal de que a tragédia está prestes a renascer. A filosofia alemã e a música alemã dão indícios de que a tragédia está prestes a renascer ali na modernidade. Na visão do Nietzsche, então, o espírito germânico ele tem uma certa aptidão para o trágico.
Só que o Nietzsche, ele, depois, nas outras fases do pensamento dele, ele viu que ele esperou demais. Ele até vai escrever isso em tentativa de autocrítica. Então, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido essa aula.